Boa noite, tudo bem? Carolina Escos Alves e hoje a minha live vai ser com a Fernanda Claudinho e nós vamos falar sobre diabetes e como você pode viver bem mesmo depois da descoberta da diabetes. Ela vai falar aspectos positivos da doença e como você pode conviver melhor, obtendo os melhores resultados. Ela vai contar um pouquinho para nós da trajetória dela, quando descobriu a doença, como ela cuida da doença, o que ela faz, o que ela não faz e como isso impactou a vida dela. Eu acho que é um tema super legal. Nós temos dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A Fernanda também vai explicar um pouquinho para nós cada diabetes e como lidar com cada uma delas. A Fernanda já está aqui comigo, eu vou aguardar a solicitação dela para a gente começar esse bate-papo bem gostoso. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para a gente, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, mas se não quiser tirar as dúvidas agora, pode mandar em inbox, que a gente pode ir respondendo depois todas as tuas dúvidas. Eu vou aceitar aqui a Hoje a internet está um pouquinho devagar. Oi, Fer. Oi, doutora Carol, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Prazer e honra estar aqui falando com você. Queria agradecer esse espaço que você abriu para a gente poder falar sobre um tema tão importante. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Obrigada. Obrigada a você, Fer. Antes de tudo, quem quer te agradecer sou eu, porque eu fiquei bem lisonjeada de ser a pessoa com quem você quer conversar. Eu sei que você lida muito bem com o problema e eu acho que é importante as pessoas entenderem que é só mais um desafio na vida e se elas tomarem todos os cuidados, praticamente não muda nada na rotina diária, porque sabendo conviver com o problema, a gente adapta a nossa vida para ter os melhores resultados, né? Exato. Eu sou diabética tipo 1 já faz 16 anos, sempre convivi muito bem com essa questão e eu me sinto um pouco na obrigação de levar, né, realmente essa visão mais positiva sobre essa doença, porque eu vejo muitos mitos ainda rodando por aí, muitas verdades também, claro, mas muitos mitos. Então, eu acho que é sempre bom a gente falar sobre isso de uma maneira mais leve, né? É verdade. Eu queria que você contasse para gente como que foi assim quando você descobriu. Qual foi o impacto? Quais eram os teus medos? Como tudo isso impactou na tua vida? Porque há 16 anos você era muito jovem. Então a gente costuma ter mais medo, não saber exatamente como lidar. Como que foi para você? Uhum. Realmente, eu descobri com o diagnóstico foi com 25 anos, né? Eu tive sinais muito evidentes. Eu até queria te pedir uma coisa, Carol. Como o teu público é bem variado, né? Tem muitos médicos e também diferentes perfis, né? Eu Uhum. queria só fazer um breve apanhado sobre o que é a diabetes, né? Sim. Para que a gente parta de um ponto que, quando eu falar determinada coisa, já esteja mais alinhado, em razão do perfil mesmo aí, né, dos teus seguidores. Ah, a gente, como tem muito médico sempre online, a gente acaba às vezes pulando um pouquinho o problema, mas eu acho que tem muitas pessoas leigas e muitas pessoas que nem têm a diabetes e querem saber um pouco mais. Então, acho que tá certo, vamos começar por aí. E eu queria muito pedir para que os médicos aí complementassem, porque não sou médica, é um relato muito pessoal aqui, né? Então, por favor, se sintam à vontade se eu falar qualquer bobagem aqui para me corrigir. Ah, mas eles estão aqui para nos ajudar. Sempre que eles veem alguma coisa, eles ajudam a gente, sim. Tá ótimo. Então, eu vou fazer só um breve apanhado sobre a questão da diabetes para depois entrar na minha questão propriamente dita. Eu tenho uma colinha aqui, tá, Carol? Então, eu vou dar uma olhadinha. Bom, eu te chamo de Carol porque você é uma amiga querida de longa data. Ah, mas Então, por favor, eu me... me chama só de Carol, eu vou te chamar de Fer. Eu não vou te chamar de Fernanda, não.
Então tá ótimo, porque eu me sinto muito à vontade aqui com você, né? Aí é assim que tem que ser. Né, que bom. Então, Carol, a questão da diabetes, né? Então, assim, o que que é diabetes? É uma doença caracterizada exatamente pela elevação da glicose no sangue. E por que isso? Ela ocorre exatamente pela falta de produção de insulina pelas células chamadas beta, que são células, são células do pâncreas. Então, a insulina é como se fosse uma chave que abre a célula para a entrada da glicose e com isso possa produzir energia. Não tendo essa chave, não tem como entrar a insulina na célula. Então, o que acontece? Acumula a glicose no sangue. E essa falta esse acúmulo de sangue, de glicose no sangue, acaba criando, durante muitos anos, né, de descontrole, vários problemas microvasculares, tais como a gente já conhece, né? A questão dos olhos, rins, nervos. Então, é uma doença silenciosa e que ela realmente acata muitos danos se descontrolada, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil 14 milhões de diabéticos. Desses 14 milhões, 90% são do tipo 2, que é geralmente a diabetes que as pessoas conhecem, né? Uhum. E 10% do tipo 1, que é a que eu tenho. Existem outros vários, né? Que cada vez vai se estudando mais, que é tipo LADA, tipo MOD, mas eu não vou entrar muito nessa parte técnica. Essas diabetes estão sendo subclassificadas exatamente porque conjugam elementos da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2. E uma outra também é a diabetes gestacional, que ela, exatamente pela carga, né, hormonal grande, acaba por o organismo ter uma resistência insulínica e faz com que acumule glicose no sangue, né? Então, a questão da gestacional, ela é à parte, porque ela pode ser uma transitória, né? É fato que se você teve a diabetes gestacional, provavelmente aumente o teu risco de ter diabetes tipo 2 mais para frente. Então, é como se fosse um alerta do teu corpo mostrando, opa, peraí, aqui você tem que se atentar, tem que ficar realmente atento a isso, né? A tipo 1, então, Carol, ela é uma doença autoimune, né? Em que o teu próprio corpo destrói essas células beta, que são produtoras da insulina, né? E é uma doença que, assim, ela não tem muita explicação. Ela tem uma carga genética muito grande, mas ela independe dos hábitos da pessoa, né? Não é porque eventualmente eu comia demais, eu estava obesa, não tem absolutamente nada a ver. É até uma causa desconhecida. Fala-se muito da questão psicológica, quando a pessoa, né, é muito estressada e somatiza muito, que pode realmente desencadear. Mas, logicamente, tem a questão genética, né? Os genes já estariam presentes, em algum momento ele ia se manifestar. E no meu caso demorou para se manifestar, mas, enfim, se manifestou. Ela geralmente acomete criança, né, e adultos jovens. Mas hoje em dia tem se notado um grande número de pessoas até 40 anos aí, ou até um pouco mais, apresentando a questão da diabetes tipo 1, coisa que assim no passado era mais difícil, era mais adolescentes e tudo, né? Já tipo 2, que é a mais conhecida, ela é realmente muito ligada aos teus hábitos de vida, né? Obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares. Então, ela pode ser prevenida, né? No caso da diabetes tipo 1, como é autoimune, meu próprio corpo criou isso, né? Eu não tenho muito como prevenir. Mas a tipo 2, ela é plenamente... tem como cuidar, né? Os sintomas das duas são basicamente os mesmos, que é uma sede absurda, vontade de fazer xixi o tempo inteiro, fome e uma perda de peso. Você me perguntou como é que eu descobri, né? Como é que foi ali atrás. Foi assim, eu realmente comecei a ficar muito cansada, com muita vontade de fazer xixi o tempo inteiro e perdi muito peso, sem nenhum motivo, né? Então, quando eu fui fazer o teste de glicemia, aquela em jejum,
que até os parâmetros, né? Só para a gente ter uns parâmetros aqui, até é considerado diabetes quando você faz um exame de jejum e está maior que 126, né? O meu estava 400 e pouco, né? Nossa. E eu realmente, eu detectei bem no início e pude já resolver. Tem muita gente que vai em coma, que passa mal mesmo, que tem acetoacidose, né? A falta de insulina realmente severa. E aí tem que ser internado e acaba descobrindo por causa dessa situação. No meu caso, até tive sorte por isso, né? E na diabetes tipo 2, como os níveis de glicose não são assim tão absurdos, o aumento, você vai ficar aí em 130, 140, a pessoa não se atenta, né? Bem rapidamente. Então, ela fica ali no teu corpo, você fazendo mal com aquela glicose mais alta, mas não necessariamente você tem esse start de tratar. Então, ao contrário do tipo 1, a gente pode cuidar da questão da tipo 2, né, Carol? Atividade física, isso aí é uma coisa básica para todo mundo, ainda mais para quem tem, né? Às vezes a perda de peso já é uma ajuda muito importante na tipo 2 e ela às vezes fica controlada só com atividade física, perda de peso e a consciência Exato. alimentar, né? Aqui na tipo 1, infelizmente, não tem como, porque o paciente é insulino dependente, né? Exato. E assim, o tratamento da tipo 1, né? São medicamentos orais, geralmente. No meu caso, já é na tipo 2, a pessoa ainda produz insulina, então ela tem ainda o organismo ajudando nisso, né? Na tipo 2, não, na tipo 1, não. Se para de produzir insulina, então a insulina realmente, a gente tem que injetar a insulina, seja por uma caneta, que eu uso, no caso essa aqui, né? Ou bomba de insulina, que está super em voga aí, com resultados muito bons com relação à bomba, né? E então, a minha história é mais ou menos essa. Eu tento passar de uma maneira super positiva, porque realmente eu não deixo de fazer nada. Sabe que eu sou sua paciente aí, né? Então, o que verdade, eu faço. Cuida pra caramba. E, claro, sempre atentando e orientando o médico, né, dizendo que eu tenho a diabetes. E é muito curioso porque os médicos perguntam: e a tua diabetes está compensada? Aí eu pego minha maquininha, que é um sensor contínuo de glicose, e falo: peraí, deixa eu te dizer. Daí eu olho: ah, não, agora está. Daqui uma hora eu não sei. Então é uma doença realmente que requer, né, um tratamento contínuo e uma predisposição muito grande da pessoa de controlar, né? E com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue tranquilamente ter uma vida normal, uma vida com nenhuma, ou assim, poucas restrições, né? E é muito importante, assim, essa disciplina e esse cuidado, porque como você falou anteriormente, o diabético ele tem uma série de problemas e o grande problema são as lesões vasculares periféricas. É um paciente que não tem uma boa perfusão, a oxigenação nas regiões mais extremas, mãos, pés, ela é muito deficiente, porque o paciente até tem o pé diabético que leva a amputações, às vezes, pessoas que não cuidam, que exageram, que não olham para a doença e às vezes nem sabem da doença, quando descobrem já estão num caso bem avançado. Então, eu sempre que eu digo assim, muitas vezes o paciente omite do profissional que vai tratar, com medo de não ser tratado, porque é diabético. Só Exato. que uma má cicatrização num diabético descompensado é um risco para todo mundo. Porque se eu não tenho um processo de cicatrização bom, eu posso fazer uma lesão maior do que eu faria por não estou falando dos meus tratamentos, que a gente gera processo inflamatório, né? E esse paciente não cicatrizar e a gente comprar um problema maior. E a gente tem paciente que omite. A gente pergunta e omite.
Então, é muito delicado. Acho que essa consciência da pessoa de se conhecer, saber os seus limites, o profissional não vai deixar de fazer nada que ele possa fazer se ele puder fazer. Mas se ele não fizer, porque ele está tomando conta daquele paciente. Então, é muito importante que o paciente tenha essa abertura. E não é para sempre não vou fazer, é em um período, é num momento. Está num momento mais crítico, não está na hora de pensar em nada, está na hora de controlar a diabetes, que gera outros problemas. Então, eu acho que é bem legal, porque você tem muita consciência, mas a gente tem pessoas que não têm consciência, elas simplesmente omitem o fato com medo, e às vezes não é nem uma diabetes tipo 1, é uma diabetes tipo 2, muito mais tranquila, muito mais fácil, e o paciente simplesmente omite, e você descobre porque retarda um processo cicatricial. Aí você pergunta, não, mas tem alguma coisa errada, porque isso que em 4 dias estaria melhor, demorou 15. Aí o paciente, não sabe o que que é, porque eu tinha, e daí, mas eu achei que não era importante. E aí o profissional também é pego de surpresa. E eu te confesso uma coisa, porque eu adoro, né, fazer alguma coisinha ou outra, né, estética. Então, assim, eu vou torcendo, às vezes, é por isso que tem que procurar realmente uma clínica que possa conversar de uma maneira aberta com você. Porque, às vezes, eu vou e falo, ai, meu Deus, eu tô muito com vontade de fazer isso. E o médico, com receio, né, e certo que está, num primeiro momento não faz. Uhum. Mas assim, digamos, até eu falo, poxa, mas eu já fiz outras vezes e tudo. Claro que a responsabilidade é do profissional, mas a minha culpa é concorrente nisso, né? Então, eu sempre torço, né? Tomara que não tenha problema, porque vai muito também do conhecimento do profissional. Até quando você tem as máquinas aí de laser e tudo, né? Às vezes as clínicas marcam um dia para fazer laser, por exemplo. E aí aquele monte de gente, né? Assim, um atrás do outro. Se você preenche na ficha eu tenho diabetes, muitas vezes a pessoa fala, não, então eu não vou fazer. Nem vai um pouquinho mais a fundo de, mas espera aí, tá controlado? Porque assim, se eu estou com minha glicemia normal, eu me sinto totalmente capaz de fazer qualquer tratamento, assim, né, minimamente invasivo, então, não tem problema nenhum. Só que realmente é difícil, não são todos os profissionais que têm esse cuidado de ir um pouquinho mais a fundo e dar esse atendimento personalizado, né? Eu acho que é por isso que as pessoas às vezes não dizem que tem, porque menospreza, já fiz outras vezes. Só que você está colocando uma responsabilidade no outro também, que não é dele só, né? Sim, é uma responsabilidade de ambos, mas a gente tem que escutar o paciente, porque a diabetes hoje não é impeditivo nem para cirurgias. Você prepara um paciente se ele precisa. É lógico que você vai mensurar o quanto ele precisa e o quanto tem de risco, vai pesar e aí vai operar ou não. Mas hoje a diabetes é uma contraindicação relativa para algumas coisas, não é uma contraindicação absoluta. Porque já se conhece. Um paciente disciplinado, e quando o profissional conhece melhor o paciente, fica mais fácil de ele avaliar se vou ou não vou fazer, porque ele sabe se o paciente tem ou não tem responsabilidade com ele. Porque o pós de tudo é muito responsabilidade do paciente. E ele precisa cuidar redobrado no pós, porque essa diabetes não pode descompensar, porque ele está num processo de cicatrização ali. Então, a gente, conhecendo o paciente, por exemplo, como eu te conheço, dá muito mais segurança. É lógico que se chega uma pessoa que eu nunca vi, eu tenho um receio maior. Mas o paciente precisa explicar, contar. Por isso que a avaliação no dia do procedimento é mais delicada. Esse é o primeiro contato que você vai ter com o paciente. Se você já conhece, se você já tem algum nível de intimidade, né? Assim, o paciente já foi no seu consultório, já conversou, já fez alguma coisa, você já conhece a forma dele de lidar, é mais fácil. Mas realmente, a diabetes acaba assustando pacientes e profissionais,
Por isso que eu acho legal, é como eu te falei ontem, eu tô com um caso na minha família, descobriu diabetes há pouco tempo, tá super receoso, tá passando por aquele momento assim de ai meu Deus, como é que vai ser daqui para frente? E a gente sabe que você tem uma vida normal, você come o que você tem vontade, mas com cautela, você tem uma dieta rigorosa, balanceada, mas eventualmente você abre exceções, você tem uma vida social normal. Então, por isso que eu queria que você contasse isso para gente, Uhum. porque eu acho que os pacientes precisam entender que assim não acabou o mundo porque você se descobriu diabético. A tua vida vai ter algumas adaptações e você vai Uhum. conviver com ela. Sim, exato. Eu acho que tudo é um processo mesmo. E todo mundo passa por esse mesmo processo, mais rápido ou mais lentamente, que é realmente de aceitar, né? Primeiro de rejeitar, de se revoltar contra, né? Mesmo porque eu acho que a informação que a gente tem é muito pouca, né? É, eu vou contar um pouco da minha questão pessoal. O que eu sabia de diabetes até eu ficar diabética era de uma pessoa que também era da minha família, em que numa situação assim muito difícil, né? Todas as complicações que ele poderia ter, ele teve mais no final da vida. Mas assim, quando eu era pequena, eu convivia com ele, e assim, hoje a gente tem tecnologia, a gente tem muitos insumos, né? Então ele andava com o isopor dele, com aquela seringa, e de vez em quando ele pedia, ó, não, agora eu vou fazer vou aplicar minha insulina. Então pegava aquele isoporzinho da geladeira, então quer dizer, tinha que estar em casa, não podia, né, não tinha liberdade para ir e vir. Aí aplicava na barriga com aquela seringa. Então era uma coisa assim, nossa, diabetes é um coitado. E veja só, a insulina, como ela está agora, e os insumos, elas tiveram uma evolução assim absurda nos últimos 30 anos. Então, antes disso, realmente o tratamento era muito deficitário. Então, hoje, o que a gente vê de pessoas até mais velhas, né, com complicações e tudo, eles estavam vivendo numa época que não existia recurso para fazer. Como que você sabia a tua glicemia? Só fazendo o exame em jejum de sangue, uma vez que outra no laboratório, em que você fazia e saía 2 dias depois o exame de sangue. Hoje em dia, a automonitoração é a nossa melhor ferramenta, porque você sabe exatamente quanto está na hora, em questão de segundos, ou agora com o sensor contínuo que eu uso a hora que eu quiser, ilimitado. Então, você imagina que hoje a gente fala em complicações da diabetes, mas, assim, mudou muito o cenário, né? Mudou radicalmente o cenário. Então, claro, tem a questão financeira, que os insumos são caros, que não chegam para todo mundo. Mas também é outra coisa que as tecnologias vão surgindo concorrentes da tecnologia, então os preços também caem. E o nosso sistema de saúde, embora seja, né, muito aquém do que deveria, pelo que eu escuto dos relatos, eu até criei esse perfil há pouco tempo, depois no final eu falo dele, realmente tem a insulina. Talvez não seja a top de linha, mas tem a insulina lá. Tem a caneta que você pode levar para cima e para baixo. Tem as fitas e o monitor. Então, assim, eu nem penso nas complicações para frente. Às vezes as pessoas... assim, eu vejo pessoas jovens falando ainda sobre essa experiência que eles têm, né? De ver o vovô ali com isso. Então, eu escuto coisas assim, nossa, a tua é a diabetes que fica cego? Aí eu penso assim, pode ser, né? Desde que você não cuide, que você relaxe em alguns... Se você não buscar informação. Então, eu acho que informação hoje é poder, né? Quanto mais você se informar, melhor. Só que, realmente, essa questão, esse estigma, né? Da pessoa mais velha com as complicações, geralmente é a tua única referência daquilo. Porque então, não tem base, né? Por isso que, assim, eu criei esse perfil há pouco tempo até. Eu sempre lidei bem com a diabetes, mas muito sozinha.
por exemplo, eu não tinha ninguém nesses 16 anos, especialmente no início, né? Eu até nem falava muito para as pessoas, na época eu trabalhava num banco e a gente tem medo, né, até de eventualmente não ser mais bem visto como um pouco menos capaz, vai precisar ir no médico, vai... Então, assim, era um assunto que eu lidava e eu não incomodava ninguém, né? E então eu sempre dei isso de maneira positiva, mas muito sozinha. Então eu escutava muito essas coisas e buscava informações. E agora, na quarentena, quando a gente consegue parar um pouco e olhar para dentro, né? Enfim, cada um recebeu de um jeito aí, né? E ver o que sobrou mesmo, que é a questão da saúde. Sem atividade física, com falta de rotina, eu acabei dando uma relaxada. Então, piorou muito a minha glicemia, Carol. Muito, muito, muito. E eu falei, nossa, agora eu vou ficar quantos meses aqui tendo que aceitar essa situação, né? Será que eu vou ter que criar coisas? E aí eu comecei a seguir alguns perfis, alguns perfis de alimentação, que para diabético é muito bom você restringir os carboidratos, claro que com orientação de uma nutricionista, né? Para que não restrinja também a questão das vitaminas. E eu comecei a seguir esses perfis que começaram a me inspirar e ver outras formas de tratamento também. Coisas que, assim, eu falava, nossa, eu me acho uma pessoa atualizada, uma pessoa interessada, mas que, ao mesmo tempo, não desconhecia muita coisa. E aí eu pensei em criar esse perfil exatamente para eu compartilhar a minha questão da minha rotina, da minha medicação, algumas coisas técnicas, né? Não sou médica, mas, assim, só para abordar algum assunto ou outro, e sempre querendo divulgar de uma maneira positiva a maneira de lidar. E essa comunidade que existe ali é muito bacana, é muito colaborativa, as pessoas realmente se ajudam. O que surge de novidade é colocado ali e tal. Então, eu estou num grupo que eu me sinto acolhida, né? Mas, numa sociedade em geral, o desconhecimento é muito grande, muito grande. Eu escuto coisas assim realmente bem referências, né? Então, assim, quando eu dei o exemplo da questão das máquinas, né? Que a gente às vezes vai nos lugares para ser atendido e às vezes não tem o tempo para se conversar com o profissional, não é ruim, é até uma forma de você evitar. Eu acho que seria pior a pessoa, às vezes, receber e criar um problema lá na frente. Então, às vezes, pelo volume, realmente não está certo, né? Sim, é uma coisa que a gente tem que olhar, né? Diabetes, assim, ela tá como pergunta que eu tenho que fazer. Como eu vou lidar vai depender de cada paciente, porque às vezes eu preciso de um pouco mais de tempo, né? Vou te dar um exemplo assim. Às vezes chega um paciente diabético com uma pele super enrugada. Teria uma super indicação para um CO2, por exemplo, que é um laser super agressivo. Mas eu não conheço esse paciente. Eu não sei o que é verdade, o que não é verdade, eu não sei como ele vai cuidar. Então, eu prefiro sugerir uma coisa que vá preparando, vou conhecendo o cuidado dele, mas eu não vou negar o tratamento para ele. É lógico, se ele estiver em condições adequadas para o tratamento. Mas o conhecer traz uma segurança para o profissional. Porque, infelizmente, e eu acho que essa página vai ajudar muito, as pessoas desconhecem o problema delas. Não é que elas só desconhecem, elas desconhecem. Pouca gente é curiosa como você. Diz, poxa, não, peraí, eu tenho diabetes, mas o que é? Como é que trata? O que tem de melhor? Tem gente que não tem nem curiosidade. Tem gente que é assim. Ah, não, tem risco, foca no risco, na tristeza, no problema, meu mundo acabou. E a pessoa não enxerga a doença assim, não, mas espera aí, se eu cuidar, vou ter uma vida normal. É uma doença crônica. Ela tem quadros agudos, como toda doença crônica. Mas se eu cuidar, eu diminuo os quadros agudos. Quando que eu não vou poder fazer determinadas coisas? Quando ela estiver aguda. Mas eu te digo assim, é que eu te conheço muito. Sei que você é interessada, tudo que você vai fazer, você estuda, você pesquisa, você lê. Isso é legal para gente, porque a paciente vem com uma base.
Mas a maioria dos pacientes não é assim. E eu te digo assim, você agora, e eu acho que você já entende isso, mas você vai ver que muitas das pessoas não sabem nem o que é de fato diabetes. Tem gente Sim. que pergunta se é diabético tipo 1 ou tipo 2. A pessoa Uhum. diz, não sei. Aí você fala, não sabe? Mas você é insulino dependente ou não? A pessoa Sim. não sabe nem responder. Você trata com dieta, você toma de vez em quando, você não toma, como que você mede? E tem gente que não sabe mesmo. Então, assim, é um problema antigo, não uma coisa nova, né? Se a gente estivesse falando de Covid-19, a gente está falando de uma coisa nova. Os profissionais não conhecem, o paciente não. Mas diabetes é um problema, como você falou. Se a gente olhar para as pessoas lá atrás, o mundo acabava. Porque aqui que eu vou ter todas as complicações. Hoje, a gente sabe que o paciente vai a óbito velhinho, com quase 100 anos, sendo diabético, sem ter nenhuma complicação, dependendo de como ele cuidou. Uhum. Por quê? Porque tem tratamento, porque o tratamento é seguro e cada vez é mais moderno. Né? Você mesmo falou daquela bomba infusora. Nossa, isso é super moderno. Todas as pessoas têm acesso? Ainda não, mas daqui a pouco vão ter. Exato. E a gente vê até profissionais de saúde, infelizmente, ali quando eu vou buscar as insulinas aqui na Secretaria de Saúde, dando orientações, às vezes, muito diferentes do que deveriam dar, sabe? Então, realmente, é um assunto engraçado. Como eu te disse, o número é gigante, 14 milhões de diabéticos no Brasil, né? Mas, assim, a educação em diabetes está muito aquém do que deveria ser. As pessoas tinham que dar mais atenção, né? É um tema, e como você vê, é grande parte da nossa população, isso sem falar da população mundial, que é enorme. Se a gente pegar países como os Estados Unidos, que tem um grau de obesidade muito grande, diabetes tipo 2 é muito comum lá, mas os pacientes têm dentro dos Estados Unidos a orientação deles. Lá tem mais recurso em termos de medicamento, né? Uhum. Mas se a gente pegar uma parcela mundial, o número é enorme. Só que as pessoas ainda têm pouco conhecimento e têm pouca curiosidade. Isso que eu acho que é o grande problema. E quando você abre uma página onde você conta, e eu vejo assim, quando a pessoa se identifica, puxa, não é um profissional que está me falando, é uma Uhum. pessoa que tem, é uma pessoa que passa pelo que eu passo, é uma pessoa que acorda e tem aquela rotina que eu tenho. Eu acho E que é é uma muito mais gostoso. 24 horas de vigilância, não tem folga, não tem férias. Não É tem hoje, eu não vou cuidar da minha diabetes, né? É. Estou escondendo a minha orelha porque hoje eu costurei a minha orelha, então estou Eu escondendo. vi o vídeo, Carol, muito interessante, hein? Eu não sabia que podia fazer isso. Você Eu... viu? É um procedimento de consultório. Foi a doutora Fernanda que fez, ela é show. Eu ainda não vi o vídeo, porque quando é na gente, assim, dá uma certa paura, né? Ela falou, agora eu tô cortando sua orelha. Eu falei, não precisa cortar, fica o pra vídeo, você. mas, Mas mas é vai super ficar tranquilo. maravilhoso. Não ficou lindo. Eu acho que eles não mostraram depois ainda, né? Ficou Não. moreninho, ficou lindo. E depois eu ainda vou preencher com ácido hialurônico, porque a gente vai ficando mais velha, vai perdendo volume. E aí o brinco, mesmo que levinho, eu uso coisa pequena. Ele vai começando a rasgar a orelha. Então a gente preenche com ácido hialurônico depois de 2 semanas para volumizar e fazer com que evite que o furo abra novamente. Ah, o teu era pelo peso do brinco que foi cedendo. É o peso do brinco. E Tá eu reconstruindo descobri, o lóbulozinho, né? a idade é um negócio que pesa, né? Porque eu coloquei um brinco com uma tarraxa pequena e fui fazer qualquer movimento e o brinco escapou com tarraxa e tudo. Falei, gente, Nossa. tem alguma coisa errada aqui. Eu olhei o brinco, o furo estava rasgado. E ele não rasgou total, né? Ele abriu. Só que ele já estava. Se eu colocasse alguma coisinha mais pesada, ele já me incomodava. Aí eu fiz. E vocês estão fazendo isso na clínica mesmo, esse Na procedimento. clínica, é um procedimento ambulatorial. Interessante.
Muito bacana. Legal. Eu até queria te perguntar uma coisa específica, né? Claro. Eu sou insulino dependente, então eu uso a minha canetinha. Eu tenho que realmente fazer o rodízio, né, de aplicação. Mas eu senti que eu tenho alguns lugares aqui no corpo que eu gosto realmente de fazer aplicação e me facilitam. Às vezes eu estou num restaurante, aí, né, se eu aplico na barriga ou aqui no flanco, é mais fácil. E engraçado que eu vejo também que tem alguns lugares que a insulina parece que age mais rápido e outros que está agindo mais lento. E eu estou sentindo alguns pontos mais, como é que se diz? Parece mais com fibrose, assim, sabe? Uhum. Eu queria te perguntar, assim, se vocês têm alguma coisa que indique para os diabéticos aí, né? Os usuários de bomba também, porque fica ali dias no mesmo lugar, né? Com a insulina em infusão. Que melhora essa vascularização desses locais de aplicação, né? Até do Libre, que tem muita gente usando esse sensor de medição contínua. Uhum. Então, eu queria te perguntar as indicações para melhora. Então, assim, ó, Fer, por que isso acontece primeiro? Quando a gente faz frequentemente uma lesão num determinado local, o organismo sempre, né, ele recebeu ali uma picada, ele recebeu um líquido, tudo isso está vindo externo, não é uma coisa que o organismo está dando. Então, ele faz um processo inflamatório. Se é um processo pequeno, é um processo rápido, dificilmente ele fibrose. Mas se é um processo repetitivo, muitas vezes ele começa a produzir mais células de colágeno do que ele pode absorver. E ele vai fazendo essa fibrose local. A fibrose, imediatamente, se ela for tratada, ela acaba correndo o risco de piorar, porque eu estou num processo inflamatório. Então, aí nesse caso, massagens ajudam muito. A gente pode fazer as drenagens linfáticas na clínica, uma massagem transversa, que a gente chama, que é uma massagem com um pouco mais de pressão, que fisioterapeutas fazem. Mas o próprio paciente deve massagear sempre que ele coloca alguma medicação. E no caso de vocês, que é sempre os lugares, por mais rodízio que vocês façam, eventualmente, dependendo da quantidade de medicamento que vai precisar, mesmo com o rodízio, em pouco tempo volta a ser naquele lugar. Então, é muito importante massagear no pós, até para a medicação penetrar mais rápido, para acelerar o metabolismo. Mas, puxa, já fez, eu não me dei conta, tô lá com um carocinho, uma bolinha. Nós podemos usar ultrassom. Se for uma fibrose tardia, já passou lá de 15 dias, a gente pode usar sucção com radiofrequência para quebrar essas moléculas, porque se você aplica sobre uma fibrose, a tua absorção do medicamento ela vai ser menor, porque eu tenho ali um emaranhado de toxina, Não, gordura. muito, muito. Às vezes tem lugares que eu aplico a insulina, Carol, que realmente parece água. Não apliquei. É Não incrível. vai. Porque às vezes é um lugar que já está muito magoado, então tem que dar um tempo para aquele local, eventualmente melhorar ali aquela condição, porque a drenagem ela é uma excelente massagem. Ela, principalmente para o diabético, ela vai melhorar todo o sistema linfático, ajuda bastante, e o fato de massagear, de melhorar o retorno, ele acaba ajudando na circulação. Então, ele previne problemas gerados com a diabetes, que são os problemas circulatórios. Mas ele, para essas fibroses, ela é muito superficial. Ela acaba não tendo uma ação. Sim. Aí, na fibrose, tem que fazer uma massagem mais forte ali para conseguir uma resposta melhor. Então, assim, a minha orientação, ter como preventivo, aplicou, faz uma boa massagem, sempre que estiver no banho, for passar um creme, um óleo, massagear essas regiões que estão sempre magoadas, estão sempre machucadas, manter uma hidratação boa dessa pele, um Bepantol, um Cicaplast, um Cetaphil, hidratantes mais potentes, que ajudam até na perfusão e na vascularização da pele.
E, não, já estou com problema, aí a gente precisa achar um outro tratamento, até para ter mais áreas de aplicação. Porque com fibrose, aquela área você tem que esquecer. Não dá para aplicar, porque você vai acabar não tendo uma boa absorção. Entendi. Bom, como eu nunca recebi orientação, na verdade, a orientação é faça o rodízio, faça o rodízio. Aí, assim, eu sempre apliquei em torno do umbigo ali. Uhum. E aí, realmente, fica totalmente diferente, por mais que esteticamente eu digo, e de função também. Né? Esteticamente, dá para notar completamente que era ali que eu aplicava. Eu acho que eu só deixei de aplicar ali na época da gravidez, né? Porque, enfim, não dava. E aí eu comecei a aplicar nos flancos. E esteticamente você percebe isso. E eu nunca fiz nenhum tratamento para isso. E eu acho que a função da insulina, a efetividade da insulina realmente diminui. Assim como outros medicamentos que você tome continuamente, né? Que você tenha que injetar. É muito comum, assim, essas pessoas que fazem uso de esteroides ou pacientes que fizeram longos tratamentos para tentar engravidar. A ideia é sempre trabalhar em volta do umbigo, porque é uma região muito vascularizada. Então, a absorção do medicamento é muito rápida. Só que muitas vezes, e para tratamentos contínuos, aquela região, ela às vezes sofre, ela passa por essa transição e começa a fibrosar. Então, para que você tenha, você pode perceber, se você aplicar mais num flanco do que o outro, eles começam a apresentar diferença, tanto de inchaço como de aspecto. Porque, então, também tem que fazer o rodízio dos flancos, senão você começa a ter um lado mais proeminente que o outro. Mas é muito delicado. É lógico que o ideal é que o cuidado seja em casa, para que o paciente minimize o problema e tenha que ir cada vez menos ao consultório, porque como a gente conversou, é uma doença crônica. Imagina a cada ano o paciente ter que fazer um tratamento para as fibroses abdominais. Mas como o paciente não tem essa orientação de massagear, de hidratar a área, às vezes você já pega numa situação muito tardia, e aí você precisa tratar, melhorar aquela região, tanto o aspecto da pele, porque às vezes o aspecto da pele muda. Ela tem um aspecto diferente. Você tem um corpo lindo, é magra, mas num paciente magro, eventualmente uma fibrose aparece muito mais do que num paciente gordinho, porque a gordura está ali, engana, às vezes o paciente nem sente. Então, aquela coisa do exame da mama, um paciente que faz uso de medicação contínua, o ideal é sempre palpar essa área, ver como é que está essa área, ver se ali é o melhor local para aplicar, porque isso sim gera muito transtorno para o paciente diabético. Sim, eu até estou vendo que entrou uma amiga minha aqui de Londres, a Carol. Então, Carol, ó, presta atenção, mulheres é a diabética. Né? A gente já tem tanta coisa para se preocupar e ainda a gente tem essas besteirinhas ainda para pensar. Mas é muito importante. Eu vou fazer até um informativo ali no meu perfil, falando sobre a importância realmente do rodízio e de ir tratando aos poucos, para que isso não se acumule e especialmente para que não tenha a resistência insulínica, que isso sim atrapalha demais o nosso tratamento, né? É um detalhe muito importante, né? É uma preocupação que tem que existir. Eu digo assim, ficou roxo, usa um iridoide, coloca uma bolsinha de Menina, gelo ficou muito nos roxa. primeiros dias. A agulha é muito pequena para aplicação, mas realmente a gente pega um vasinho, alguma coisa, e é o seguinte, né? Eu até sou obrigada a confessar aqui uma coisa, que assim, logo que eu comecei a aplicar a insulina, eu andava com um kit muito certinho, né? Com álcool, com tudo, né? E realmente trocava a agulha, toda a aplicação que eu fazia. Mas assim, com o passar dos anos, a gente vai negligenciando essas coisas importantes, né? Então eu começo a não passar mais o álcool, então eu vou, já aplico onde eu tiver, e só levanto a blusa, ou enfim, aqui do lado, e esqueço essas coisas. Então, isso. Até eu estava vendo a questão das agulhas, né?
de você não trocar ela toda vez, como o estado que ela vai ficando em cada aplicação. Cada aplicação você vai piorando a lesão do teu corpo e eventualmente fazer uma lesão, né? Ficar roxo ou magoar ali o lugar, enfim. É muito importante. E sem contar nas bactérias, porque você entra num local, tem um tipo de bactéria, e aquela bactéria colonizou ali. E daí depois você vai colocar essa bactéria em outro lugar, ela às vezes não é dali. Então você vai criando, o teu organismo vai criando resistências, e o risco de infecção aumenta. Então, esse cuidado, lógico, deve ser muito chato. Poxa, toda vez vou trocar agulha, toda vez vou passar o álcool, mas tem aqueles sachêzinhos super pequenininhos, aqueles kits Nossa! próprios, né? Que você leva em qualquer lugar, passa, é rapidinho. Tá com a mão, principalmente agora com o Covid, né? Tá com a mão super higienizada. Mesmo que você não tenha contato direto, a gente sabe que quando usa caneta, principalmente, é muito difícil sangrar. Você praticamente não vê o furo, nem lembra onde foi. Mas a gente está com a mão higienizada, limpar a região, jogar aquela agulhinha fora, pegar uma nova agulha. Isso faz a diferença até no teu processo de cicatrização, porque a gente está colocando bactérias ali. E o organismo... Sobre risco de infecção aí, que você já tá comentando, né? E o organismo, ele daí vai ter que se preocupar com uma outra coisa. E aí, o que ele tinha que se preocupar, ele acaba dando pouca informação. Então, às vezes, até a absorção da insulina fica mais lenta, porque você dividiu a atenção do organismo, né? O organismo, ele não é como a gente. A gente pega lá, filho na escola, vai no banco, no supermercado, fala com a amiga no telefone. Não, o organismo não é mulher, o organismo é homem. Você dá um trabalho para ele, ele quer fazer aquilo. Aí você dá outro. Se você der muita coisa, ele não vai fazer nada bem feito. É o que eu digo no consultório. Não adianta a gente querer tratar tudo. A gente vai tratando por etapas. Porque se a gente dá muita demanda para o organismo, ele não faz. Aí, ou ele faz menos do que ele faria. Porque ele está muito ocupado. Então, se a gente dá foco, é melhor. E eu acredito que para você, no teu dia a dia, né, e isso você vai contar para nós, deve ser exaustivo, porque a rotina do diabético é muito rigorosa. Então, deve ter horas que a tua relaxada é, puxa, agora não vou trocar agulha. Mas ela é importante para evitar outras coisas. Sim. É que entra já no automático, sabe, Carol? A gente já entra no automático. Até eu esqueço se eu tomei ou se eu não tomei, de tão automático que tá a história. Até tem muita tecnologia para melhorar, porque precisa ter um lembrete para a gente se tomou, aonde tomou, enfim. É quase que escovar os dentes, né? A gente vai num lugar, num restaurante, e já automaticamente já toma. Antes eu tinha maior, assim, vergonha de fazer isso nos lugares. Hoje em dia já nem tenho, porque, enfim, não, né? As pessoas olham meio esquisito, a gente chama atenção nisso, né? Tô com uma agulha aqui, né? Me furando, as pessoas... é uma coisa que ainda choca mesmo. Ainda não, eu acho que sempre vai, né? Então, é um descuido, porque entra no automático, né? Mas até agora, rapidinho aqui. Vai, Med, mostra pra gente. Não, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Não, na verdade, eu tenho um pouquinho mais alta aqui para nossa conversa, por quê? Porque como a gente podia, né, enfim, eu começar a falar e eu não queria que baixasse muito, porque a hipoglicemia, um dos efeitos que me dá, realmente o meu raciocínio fica bem mais lento. Então, assim, em situações que eu esteja numa reunião ou, né, conversando, eu prefiro que ela fique um pouquinho mais alta para não correr esse risco. Então, eu não vou mostrar porque, assim, não é o ideal da medida. Não é o padrão. Mas, Fê, conta pra gente um pouquinho, então, dessa questão da hipo e da hiper. E quais são os sintomas? O que você sente quando você tem? Até para as pessoas conseguirem medir. E, às vezes, nem foi procurar ajuda ainda, mas olhou e falou, poxa, eu tenho esses sintomas. Uhum. Bom, o nosso organismo funcionando normalmente, né, produzindo a insulina, ele se autorregula.
você come alguma coisa. Porque, assim, qual é o maior vilão para nós diabéticos? São os carboidratos. Sejam simples, né? Que são os doces, farinha branca, tudo, e os complexos também. E ultimamente, assim, eu me inteirando um pouco mais sobre a questão da alimentação. Oi, voltou? Oi, pausou porque a gente só tem 10 minutos, mas dá tempo Ah, de tá bom. você explicar. Sim. E daí, então, o efeito desses alimentos no teu corpo, num organismo normal, a tua insulina, ela se autorregula e mantém um padrão que não é nem baixo nem alto. Numa glicemia aí normal de uma pessoa, né, que não tenha o problema da diabetes, fica aí entre 70 e cento e pouquinho, 110, quem sabe, né? Então, o que que a gente faz? A gente tenta imitar um organismo normal. Só que as nossas diretrizes são um pouquinho mais flexíveis. Então, assim, eu tenho um alvo para estar. A minha médica definiu comigo que é de 70 a 180. Mas esse 180 considerando 2 horas depois de uma refeição com carboidratos. Então, a curva, né? Quando eu como alguma coisa que vá subir com carboidrato, ela vai subindo. E isso eu tenho um medidor contínuo que mostra isso. E a insulina vai diminuindo essa curva, né? Ela vai compensando. Só que, lógico, que a insulina não tem a mesma velocidade da comida, né? Geralmente a comida sobe muito mais e a insulina depois vai compensando. Então, a gente tem esse range para estar, né, dentro. Então, abaixo disso, de 70, a gente já considera hipoglicemia. No meu caso, eu tenho sintomas quando eu estou para baixo de 60. Né? Tanto que tem organismos normais que têm a hipoglicemia, né? Que daí, ai, tô sentindo mal e tudo. E assim, os sintomas mais comuns suador, um pouco de confusão mental, tremedeira. E basta, assim, uma pessoa normal vai diminuir pouco aí, uns 65, 60. Comer alguma coisa com açúcar, vai tomar um refrigerante ali, já vai resolver. A gente tem que ficar mais atento à hipoglicemia, aos sinais da hipoglicemia, porque como a gente toma insulina e existem erros, né? E são bem comuns, a gente acaba tomando mais insulina do que a gente deveria. Então, essa queda para chegar num patamar de hipoglicemia mais complicado é muito fácil para nós. Basta uma unidade. E é incrível, porque assim, cada unidade da insulina, Carol, são tipo 3 microgotinhas. Então, assim, é muito fácil de errar. Né? Então, tem que estar dentro disso e a automonitoração tem que estar sempre presente, porque eu já tive sintomas de hipoglicemia, que eu tinha certeza que eu estava com hipoglicemia. Peguei, usei esse gel de glicose aqui, que deveria subir, esse gelzinho me sobe 50 pontos, então se eu tivesse com 60, 50, que seja, ia subir até 100, né, ia me compensar, mas de repente estava em 200, ou seja, eu não estava em hipoglicemia, mas eu tive a sensação de hipoglicemia. Então, os sensores para diabético, alta monitoração, não tem que ter achismo, né? Tem que ter o glicosímetro ali do lado para medir. Já a hiperglicemia, né? Que eu considero... eu sou assintomática para hipoglicemia. Realmente, eu não sinto. Até eu me sinto melhor, porque parece que eu tô com mais energia, sabe? Só quando eu tô, assim, com um patamar muito alto, assim, sei lá, acima de 250, que é assustador para quem escuta. Oi. 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 Tá me ouvindo, Carol? Tô te ouvindo perfeitamente. Parece assustador para quem escuta. Para quem escuta, é horrível essa medida, é muito alta, né? Mas, assim, é bem comum também, porque a gente come o carboidrato e alguns sobem muito mais do que a gente fez a contagem, porque é isso que a gente tem que saber ainda. A gente tem que cuidar da glicemia, da insulina, tem que contar carboidrato, tem que planejar a alimentação. Por isso que é realmente exaustivo. Mas entra também no automático, né? Eu nem me imagino sem
pensar num prato sem contar, minha cabeça já está aqui, né, fazendo todos os cálculos. Então, assim, para hipoglicemia eu não sinto nada, nada de errado. Por isso Com que eu a tenho... hiper, né, Fê? Com a hiper. Com a hiper. Ah, Com a falei hiper? hiper. Com a Falou hiper. aí. Não, com a hipo... e tanto que eu acho que a hipo é realmente o mais... A hipo é o que você tem que se preocupar no teu agora, né? E a Uhum. hiper, claro, você tem que se preocupar com a medida, mas assim, o resultado de uma hiper, de algumas hipers, dessa quantidade de glicose no sangue, vai repercutir muito mais para frente, né? E de uma hipo, não, você pode ter realmente um mal-estar que te leve para o hospital na hora, né? Se realmente baixar demais. Não, a hipo é bem grave, né? O paciente, se não cuidar, pode entrar em coma, mas são casos bem avançados. É. Mas, poxa, Fer, que legal, passou tão rápido que eu nem vi. É muito triste, porque o Instagram derruba a gente, né? E é ruim. Eu acho que é super legal, acho que as pessoas têm que seguir. Fala rapidinho do teu projeto novo, para as Uhum. pessoas conhecerem. Tá. Então, eu criei esse perfil diadia.bets, que está aqui em cima. Então, realmente para ajudar a compartilhar as minhas experiências, a minha rotina. Tem um pouco da parte técnica, tem um pouco da minha alimentação. Então, se você, enfim, for diabético ou conhecer alguém que possa se beneficiar de informações, eu acho que esse sempre é o caminho. A gente tem que se empoderar do que a gente puder. E tem muita coisa boa, muita coisa nova. Eu sou uma pessoa que estou sempre ligada em novidade e depois que eu comecei a seguir perfis realmente que vivem, né, do mesmo jeito que eu, que tem a mesma rotina, eu melhorei demais, demais. Realmente procurei outras formas de tratamento que eu até duvidava que fariam diferença. Então, se você tem alguém na família, conhece, está ali naquele tratamento há muitos anos, saiba que, assim, procure informações exatamente com essas pessoas que te inspirem, né? Essas pessoas que possam te dar o dia a dia ali, que a diferença às vezes é no detalhe. É um insight que a pessoa te dá que você realmente pode melhorar e muito a tua vida, a convivência com as pessoas e viver melhor. E eu Então, se posso dizer você que é você diabetes, pesquisa muito. E as pessoas têm que te seguir, porque é muito legal. Eu estou te seguindo, eu estou adorando, eu estou aprendendo um monte sobre diabetes. E eu acho que é muito legal, assim, quando alguém que tem pode dividir com as outras pessoas, ou que não tem, ou que tem alguém na família, e podem conhecer um pouco mais de uma doença. E se tem uma pessoa que pesquisa, ela me dá aula quando ela quer fazer um tratamento. É a são Fê. relatos pessoais. É que você é suspeita porque é muito minha amiga há muitos anos. Ah, não, mas você é ótima. Você pesquisa, você sabe, você vai atrás, você é uma paciente ótima de tratar. Porque além de uma amiga maravilhosa, você, quando vem para um tratamento, você vem cheia de informação, cheia de ansiedade. É muito bacana. Então, eu acho que vocês Para têm. você fazer as coisas em mim, para eu estar regulada. Mas eu sempre faço porque você é regrada, eu conheço a tua dieta, eu sei que você está sempre se cuidando, está sempre com a bombinha, com o gelzinho. Mas é lógico, a gente tem um cuidado sempre maior, principalmente no pós, mas dá para fazer tudo, gente. Sigam a Fer. Se vocês tiverem dúvida, manda lá para ela. Acho que ela vai saber falar muito mais do assunto do que eu. Fico à disposição, mas a Fer sabe muito mais do assunto. E se tiverem médicos que vão assistir depois ou que tiveram aqui com a gente, depois entra lá e dê dicas também para a Fer, para ela trazer cada vez mais coisas para essas pessoas que são tão carentes de informação. Isso aí. Obrigada, Carol, pelo espaço e eu estou super à disposição aqui do que for preciso. Tá bom, Fer, Tá? obrigada, um beijão, um Obrigada a ótimo final de você. semana e obrigada pelo prazer dessa conversa tão gostosa. Obrigada a você, Carol. Boa noite, tá? A Boa gente se vê noite. logo no consultório. Te vejo sim, já já. Deixa passar tudo isso e a gente já vai estar juntinhos. Exatamente. Um Tá beijo. bom? Boa noite, Beijão. todo mundo. Obrigada pela participação, gente. Obrigada a todos, uma ótima noite. Depois ele vai para o
YouTube e para o IGTV eu te mando lá. Tá bom, obrigada. Bom, beijo. Tchau.